Olá, então, na aula de hoje vamos falar um pouco sobre logaritmo. E para falar de logaritmo, nós precisamos entender, deixar bem claro a definição de logaritmo. Então, o que fala a definição do logaritmo? A definição fala que o logaritmo de b na base a é igual a x. E que isso transformado em potência é b igual a elevado a x. Então, a definição de logaritmo é essa, Então, essas duas relações estão ligadas. Sabendo a definição de logaritmo, nós conseguimos resolver vários exercícios. Inclusive, dado aqui dada a definição do logaritmo, vamos entender os termos do logaritmo, Então, aqui no nosso logaritmo, nós temos o a. Quem é o a? O a é a base do logaritmo. O b é o logaritmando. E o x é o próprio logaritmo, é o resultado. Assim como acontece na potência, o resultado é a potência. Então, nós temos aqui os termos do logaritmo. E aqui do outro lado, nós vamos ter os termos da potência. Então, quem é o a na potência? É também a base. O b é a potência, que é o resultado da potenciação. E o x, como nós já sabemos, é o expoente. Então, aqui nós temos todos os termos da potência e do logaritmo. Então, dado esses termos, nós podemos concluir a seguinte questão. Para que um logaritmo exista, é necessário que o b seja positivo, que o a seja maior do que zero e diferente de 1. Ou seja, b e a tem que ser positivo, mas a base, não pode ser igual a 1. Então, essa é a condição de existência do logaritmo. Então, o logaritmo tem que respeitar essa condição de existência. Então, b nunca pode ser negativo e nem nulo, Então, percebam isso. Então, essa é a definição e a condição de existência é b maior do que zero, a maior do que zero e diferente do que 1. Então, dada aí as definições e as condições da condição de existência, nós podemos distribuir, esmiuçar o logaritmo em 5 consequências. Então, vamos ver as consequências que a definição traz para a gente no logaritmo. Então, a primeira consequência que eu trago para vocês é a seguinte, fala que logaritmo, só aumentou, log de 1 na base a é igual a x, por exemplo. É igual a quem, Então, isso é desfeito da consequência, da definição do logaritmo. Então, seguindo a definição, nós vamos ter que 1 é igual a elevado a x. Então, reescrevendo isso aqui de maneira inversa, só inverti, fiz o espelho. Observe, então, a nossa base ela precisa ser igual, porque é uma potência, para que nós tenhamos o valor de x no expoente. Então, é pensar assim, a elevado a x é igual a elevado a alguém que deu 1. Então, qual número que nós elevamos, qual base nós levamos a qual número que sempre dá 1? Isso aí é fácil, Então, é 0.
Então, todo número elevado a zero é 1. Então, isso nos diz que x é igual a zero. Então, a primeira consequência aí da definição nos mostra que toda vez que o logaritmo de 1 em qualquer base, exceto 0 e 1, e nem negativa, né? Qualquer base positiva, exceto 0 e 1, isso vai dar sempre 0. Então, por exemplo, se você se deparar com o logaritmo log de 1 na base raiz de 2, por exemplo, isso vai dar quanto? 0. Ok? Então, pela definição e pela consequência, você não precisa ficar pensando no cálculo que vai ser feito isso aqui. Lembrou da consequência que foi um fruto da definição, já dá para resolver essa questão tranquilamente sem fazer o cálculo. Tranquilo? Então vamos para a segunda consequência. A segunda consequência, outra folha aqui. A segunda consequência da definição fala que o logaritmo de a na base a é igual a x, ou seja, é igual a quem? Então, pela definição, nós temos que a é igual a elevado a x. Pronto, aqui está prontinho, né? Já está na mesma base. O expoente do a é quem, então? É 1. Né? Então, quer dizer que x é igual a 1. O que isso significa? Isso significa que quando nós depararmos com um logaritmo, que o logaritmando é igual à base, o resultado disso sempre será 1. Por exemplo, log de, vamos pôr aqui, 1/3 na base 1/3 vai ser quanto? 1. Então, coloquei um logaritmo bem diferente. Então, mais diferente ainda, olha, log de π na base π é quanto? É 1. Então, por definição, através da consequência, né? Essa é uma consequência da definição de origem, nós podemos perceber que o logaritmo, quando tem um logaritmando igual à base, o logaritmo sempre será 1. Essa é a segunda consequência. A terceira consequência fala o seguinte, que quando o logaritmo de a elevado a m na base a é igual a quem? Né? Então, vou colocar um x aqui para nós percebermos isso. Então, o logaritmo, pela definição, ele vai ficar com a elevado a m é igual a elevado a x. Também está pronto, percebam? A é a mesma base. Quem que é o nosso expoente? X igual a m. Né? Então, está prontinho, não tem mais nada que fazer. X é igual a m. Né? O que nós podemos concluir com isso? Nós podemos concluir que todo logaritmo cujo o logaritmando é igual à base e esse logaritmando é elevado a qualquer número, o resultado será esse qualquer número. Por exemplo, log de 2 na base 2 elevado, vamos pensar aqui no número irracional, raiz de 3, por exemplo. Né? Então, quem vai ser o nosso logaritmo? Raiz de 3. Por que isso? Pela definição que nós acabamos de ver. Quando o logaritmando é igual à base, o resultado é quem está lá no expoente. Tranquilo? Então, vamos para a quarta consequência da definição. A quarta consequência da definição, ela é assim. Logaritmo de b na base a é igual ao logaritmo de c na base a. Então, vamos ver onde nós vamos chegar com isso. Vamos desenvolver os dois logaritmos. Então, eu vou chamar
o logaritmo de b na base a vai ser b é igual a a elevado a x. E c vai ser igual a também elevado a x. Então, eu desenvolvi aqui esse lado e esse lado separado. Agora, olha onde nós chegamos. Está falando que b é igual a elevado a x e que c é igual a elevado a x. O que nós podemos concluir com isso? Podemos concluir simplesmente, né, aqui visualmente, que b é igual a c. Certo? Mais nada, é isso mesmo, simples e prático assim. Então, está dizendo o seguinte: quando o logaritmo de qualquer número tiver a mesma base e é igual a outro logaritmo de qualquer número com a mesma base da inicial, né? Então, a base não pode ser diferente, é a mesma base, quer dizer ele está falando que esse valor sempre será igual a esse valor. Foi o que nós encontramos aqui na definição, né? Na consequência da definição. Então, por exemplo, se o logaritmo de 3 na base 7 é igual ao logaritmo de 10 de x na base 7, quanto que vale o x? X vale 3. Pronto, terminou. Por que x vale 3? Porque acabamos de provar, né, que quando há igualdade de logaritmos e a base é a mesma, o resultado é quem está no logaritmando. Então, x só pode ser igual a 3, certo? Última consequência é a quinta consequência. A quinta consequência é... nós temos o logaritmo no expoente de uma potência. Então, ele vai ficar assim, ó. Quinta consequência é a elevado ao logaritmo de b na base a, que é igual a b, né? Então, nós vamos provar por que isso acontece. Então, eu vou chamar, nós podemos chamar aqui, ó, o logaritmo de b na base a de x, como nós já fazemos, né? Logaritmo de b na base a é igual a x. Desenvolvendo esse logaritmo, nós temos que b é igual a elevado a x, que é a nossa definição de logaritmo. Não tem segredo nenhum. Então, do outro lado agora, né, nós vamos substituir, então, quem que nós encontramos lá no nosso A. Eu chamei de x esse logaritmo, né? E eu já desenvolvi ele. Então, mas na verdade eu vou chamar esse aqui de x. Se nós chamamos ele de x, que já foi feito, né? Aqui, ó, chamamos de x. Então, substituindo, é a elevado a x igual a b. Então, essa substituição está aqui, ó, que é o log de b na base a. Então, o que isso nos prova? Mesma ideia lá da quinta, da nossa quarta consequência. Isso está dizendo o seguinte, que se b é igual a elevado a x e a elevado a x é igual a b, isso significa que a logaritmo de b, a elevado ao logaritmo de b na base a, realmente é igual a b, né? E assim nós provamos aí, através da definição de logaritmo, cinco consequências, né, da definição. Ou seja, quando nós nos depararmos com um logaritmo que tem essa estrutura, nós não precisamos calcular.
é já ir lá e colocar o resultado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Olha, o que aconteceu? 2 elevado a log de 3 na base 2. Então, olha só. A nossa base da potência é igual à base do logaritmo. Isso tem que acontecer. Aí tá lá, pergunta. Quanto que é, né? Quanto vale 2 elevado ao log de 3 na base 2? É 3. Né? É o logaritmando. Assim como aconteceu aqui, nós provamos na nossa definição. Bacana? Então esse é um pouco da teoria de logaritmos. Nós vamos ver algumas atividades posteriormente. Espero que tenham ficado bem esclarecido, tenham servido de apoio para vocês estudarem. Uma boa aula. Nos veremos no nosso próximo encontro e você está no Matematicando com o professor Marcelo Pereira. Até mais e um forte abraço.